Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da websérie Panamá, Negócios e Oportunidades. E hoje o assunto é exatamente sobre oportunidades. É isso mesmo. Eu estou aqui com o Marcelo Ribeiro, eu que já o conheço aí há quase 2 anos no Panamá. É um dos empresários que mais entendem de investimento em imóveis nesse país. E você sabia que o Panamá tem sido uma alternativa bem atraente para você, empresário, para você aqui no Brasil que está muitas vezes inseguro, procurando um plano B, uma alternativa para investir fora do Brasil? Então fique atento que eu vou aqui trazer algumas perguntas para o Marcelo e ele vai trazer a visão dele de quem está lá há muitos anos e também direcionar oportunidades de negócio. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Já é a segunda vez aqui no nosso canal e eu costumo dizer que quando retorna é porque realmente o pessoal gostou, o pessoal deu clique, o pessoal deu like, deixou pergunta. Então fico muito feliz de você ter aberto um espaço na sua agenda, que eu sei que ela é muito concorrida, para poder trazer aqui um direcionamento. Marcelo, fala um pouquinho para a gente quem é o Marcelo, o que você faz no Panamá. Olá, André. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, sempre é um prazer enorme aqui fazer parte do grupo de vocês aí e receber esses brasileiros que chegam aqui no Panamá através do André. Para nós é sempre um prazer. A agenda está apertada, mas é de puros brasileiros que estão investindo aqui no Panamá, né? Então, eu sou brasileiro, moro aqui no Panamá já há mais de 24 anos. E sou do ramo imobiliário, como o André disse, aí estamos sempre aqui às ordens aqui para o pessoal. Perfeito, pessoal. E até um ponto aqui positivo. Eu não puxo sardinha para ele, não. Eu puxo somente aqui abro esse espaço, porque realmente o Marcelo, ele é um especialista quando se fala em investimento em imóveis no Panamá. E sim, ele tem recebido dos nossos grupos. Nos últimos 12 meses foram mais de 160 empresários no Panamá. E o Marcelo prontamente tem mostrado esse cenário de oportunidades e alternativas para você, empresário. Mas aqui tem um ponto interessante que eu já trago de cara, porque muitos brasileiros não falam espanhol, não falam inglês. Então, você ter um profissional, você ter um expert falando português sem enrolação, isso pode ser a diferença entre encontrar uma boa oportunidade ou não. Mas, Marcelo, direto ao ponto. Estou sabendo, eu atuo nos Estados Unidos também já há 11 anos, e eu estou sabendo, estou acompanhando que o Panamá ele tem sido uma alternativa quando se fala em investimento em imóveis, especialmente para os queridinhos do brasileiro, que é a Flórida. Então, muito brasileiro às vezes acaba olhando a Flórida como uma alternativa. Isso é verdade? O que está acontecendo nessa possibilidade de ter um imóvel no Panamá, comparado aos Estados Unidos? Exato, André. Isso a gente vê bastante aqui nos brasileiros que chegam aqui no Panamá. Estados Unidos é muito bom, Flórida é muito bonito, é um país muito estável também, mas aqui as vantagens que os brasileiros veem aqui no Panamá e tomam uma decisão pelo Panamá, principalmente é pelas facilidades de tributação no Panamá, as vantagens que o Panamá oferece com tributos, é, facilidades migratórias aqui no Panamá e também alguns baixos custos, né? Sobretudo os baixos custos que ajudam o Panamá a ser a primeira opção dos brasileiros. Por exemplo, os custos de condomínio nos Estados Unidos é 3 ou 4 vezes mais alto que aqui no Panamá. Aqui no Panamá, quando você paga aqui um dólar 35 por cada metro quadrado de apartamento na parte do condomínio, nos Estados Unidos pode pagar 3,50, US$ 4 o metro quadrado em condomínio. Esse é só um exemplo, né? Mas na parte de tributação, as isenções de impostos, do que é o que a gente chama de IPTU no Brasil, para muitos casos, né? É, e também as vantagens migratórias, que o país é aberto para investidores aqui no Panamá. O pessoal que quer investir em imóveis aqui tem algumas facilidades migratórias, como residência permanente, tanto para a pessoa que compra o imóvel, como para os familiares dele também. Perfeito. E você trouxe um ponto interessante, porque às vezes o brasileiro ele acaba olhando só o preço do imóvel como investimento e não o que acontece pós-venda, porque uma coisa é assinar o cheque, outra Exatamente. coisa é você. E em tempos de que o dólar tem um valor um pouco mais elevado, muitos pensam, puxa vida, é um empecilho vender porque comprar porque tá caro. Primeiro que não é comprar, é um investimento. Dois, Exato. você pode gerar receitas em dólares também. Então você está pagando, talvez com uma cotação um pouco maior, mas você tem também um retorno dolarizado. E eu acho que tem um outro Exato. ponto importante também, que
posso ter passado batido por mim ou não, mas, por exemplo, taxa de inflação atual nos Estados Unidos está beirando pouco mais, pouco menos 5%. E taxa de inflação no Panamá está operando o quê? 1,5%, 2%? Também é É menor? Estou falando besteira ou um não? ponto 86 fechou a última, se não me engano. Perfeito. Então, E só aí também é uma diferença. a gente tem estudos do primeiro semestre de 2024, que estava aí, beirando 1,86 mais ou menos. Sim, Falta ainda informação do segundo semestre de 2024. Mas é muito estável, é um país seguro, é um país seguro é, tanto na parte física, digamos assim, como na parte tributária. E a nossa ideia, como você mesmo disse, né? A ideia do meu trabalho aqui é não só vender um imóvel para o cliente, mas vender uma estratégia de compra, né? Olha, comprar aqui tem todas essas vantagens e a gente tem como oferecer isso através das nossas parcerias, alianças, a gente tem como oferecer uma estratégia de compra, não é só uma compra de um imóvel, né, para o pessoal que está chegando para investir fora do Brasil, procurando um plano B, como você disse, e uma segunda residência, né, por qualquer coisa que possa acontecer. perfeito. E nesse contexto, Marcelo, até pegando um gancho, até porque você é empresário no Panamá, especialista na questão de imóveis, traz a questão da estratégia para que o empresário, ou seja, o comprador, o investidor, acabe olhando o que acaba sendo melhor dentro da realidade dele ou os objetivos dele. Mas me fala uma coisa, Marcelo, quem que hoje mais tem comprado imóvel no Panamá? Tô falando de brasileiros. É empresário? É jogador de futebol? É piloto de avião? É profissional da saúde? Fala um pouquinho mais para a gente compreender quem são, qual o perfil desses investidores quando a gente fala em termos de imóveis no Panamá. O Panamá tem bastante brasileiros já. A gente tem bastante brasileiros residentes no Panamá. Na sua maioria veio uma leva grande há um tempo atrás, que eram os pilotos da antiga Varig que vieram para o Panamá. Esses são residentes, são dois perfis diferentes, né? Residentes que compram um apartamento, compram imóveis para moradia, mas a maioria de clientes que a gente tem atendido, que a gente vem atendendo nos 2 últimos anos, são, na sua maioria, empresários que querem dolarizar o seu patrimônio e estão vendendo coisas no Brasil para comprar aqui, né? É o grande perfil, né? Então vem aquela primeira onda assim de investidores que querem fazer investimentos grandes, depois aquela segunda onda que vem empresários de médio porte, digamos assim, mas todos estão investindo em apartamentos pequenos para aluguel a curto prazo, que dá um bom rendimento anual, né? Obviamente, é, menor apartamentos pequenos, uma, duas, três unidades de apartamentos pequenos que dão um rendimento e não necessariamente ele tem que estar morando no Panamá, né? Isso Perfeito. também, todos aqueles benefícios tributários e migratórios, mas não necessariamente ele tem que estar morando aqui no Panamá para isso, né? Para ter acesso a esses benefícios. Perfeito. E em termos de compra, né, do investimento, né, o ato da compra do imóvel, quais os Uhum. caminhos, o que que é necessário para que o brasileiro, aqui do Brasil, ele possa efetuar? É complicado, o Marcelo, como você bem disse, tem a estratégia de ajudar a tomar a decisão, mas tomei a decisão, e agora o próximo passo é assinar e dar sequência. Como que funciona isso, Marcelo, na prática? Sim, a gente dá toda aquela assessoria, né? Todo aquele assessoramento para o pessoal comprar um imóvel. Em termos de documentação para um comprador comprar um imóvel aqui no Panamá, sendo brasileiro ou qualquer outra nacionalidade, ele não precisa mais que o passaporte para comprar um imóvel, né? Agora, a compra do imóvel vem acompanhada de várias coisas que a pessoa tem que fazer, como a abertura de uma conta aqui no Panamá, que é preferível, né? Sempre é melhor a pessoa ter uma conta aqui no Panamá para transferir os fundos próprios dele do Brasil. Existe a possibilidade daquela pessoa que quer morar aqui no Panamá, ou morar 6 meses aqui, morar 6 meses no Brasil. Tem o caso de brasileiros que moram 6 meses aqui, 2 meses na Flórida e o resto do ano no Brasil, mas o Panamá é um bom país como base. Então, os requisitos para a compra de um imóvel não mais que o passaporte. A abertura de conta sempre tem que ter sempre tem que, os bancos vão fazer sempre um due diligence, né? Da pessoa, tem que ter os comprovantes, tem que ter
declaração de renda no Brasil, carta de referência do banco lá no Brasil, alguns requisitos para abertura de conta, né? E, obviamente, para quem queira optar por uma residência permanente aqui no Panamá, existe uma série de requisitos da imigração aqui no Panamá, mas muito facilitado por profissionais idôneos, né? Que é outra coisa que a gente sempre recomenda. O brasileiro está saindo do Brasil, está chegando num país diferente, é importante tratar sempre com profissionais idôneos, né? Não tentar se aventurar aqui para conseguir o melhor preço ou conseguir, nem sempre o melhor preço é a melhor opção, né? Com certeza, Marcelo. Eu viajo muito, tanto para a Ásia quanto também para a América do Norte e Panamá também. A questão não é país. Qual país? A Exato, questão é exato, que são pessoas. E pessoas, tem as pessoas que realmente têm um comportamento, algumas atitudes ali que comprometem a questão de valores, né? E aí, nesse contexto, é aquela história. Você, às vezes, pode olhar, e a gente não está falando de questão de preço mais caro ou mais barato. A gente está falando que bons negócios não necessariamente estão pautados somente por preço. Muitas vezes, você conhecer a cultura, entender quais os caminhos corretos, sem jeitinhos. O Panamá, segundo o presidente eleito no Panamá, soltou na mídia que o Panamá deixou de ser considerado paraíso fiscal, porque eu acho que tem feito a lição de casa, que nem você falou, os exato, bancos pedindo as diligências, etc e tal. Então, assim, para quem trabalha certinho, pode ter talvez uma questão burocrática, mas ele, tendo um profissional assessorando de maneira correta, você consegue percorrer sem nenhum tipo de problema. Agora, aqueles que às vezes exato. acabam criando um caminho diferenciado, é aquela história. Às vezes o barato sai bem caro, né? Exatamente. E a compra de um imóvel não é a mesma coisa que comprar um tênis, né? Não é a mesma coisa que comprar uma calça. A compra é um investimento, né? Para muitos é o investimento da sua vida, digamos assim, Sim, né? Então, colocar em mãos de qualquer pessoa não é a melhor opção. A gente sempre recomenda, já seja com o Marcelo ou com alguma outra pessoa, mas com profissionais idôneos. perfeito. E no Panamá, a profissão muitas profissões são protegidas, né, com idoneidade. Para exercer a função de corretor de imóveis aqui tem que ter idoneidade, mínimo 5 anos de residência aqui no Panamá. Alguns brasileiros que chegaram aqui me perguntam: eu sou advogado no Brasil, quero trabalhar e exercer no Panamá. Olha, infelizmente Não não dá porque funciona. existe uma proteção, né? Uma proteção nacionalizada, assim, que não permite estrangeiros atuar como advogado, como médico. Algumas profissões são praticamente exclusivas para panamenhos, né? Sim, sim. Nacionais. E uma dúvida muito comum que a gente recebe, Marcelo, pelo menos assim dos grupos que a gente leva e tudo mais, por exemplo, se eu tenho, vamos pegar um imóvel de US$ 300.000 aí no Panamá, perfeito? Que eu acho que não é talvez saiu de um estúdio, talvez um estúdio um pouco maior, um apartamento ali, Uhum. imagino eu. Nesse contexto, se eu tiver 150, US$ 200.000, eu consigo financiar a diferença por ser brasileiro? Não, o funcionamento, financiar 40, 50% não é possível, só para a gente ter uma referência de parâmetro. Ok. É, as vantagens migratórias são para propriedades. Existe o visto para investidor qualificado, que é acima de US$ 300.000. Comprar um apartamento acima de US$ 300.000 tem a residência permanente no ato, 45 dias, máximo 60 dias, vamos colocar assim. Na compra de um imóvel de US$ 200.000, você tem direito a optar pela residência permanente depois de 2 anos, tendo esse imóvel de 200 mil. Já a outra pergunta que você fez do financiamento, não é impossível, mas há certa dificuldade. Os bancos vão exigir um pouco mais de entrada, digamos assim. Eles não vão te financiar como a um Panameio, que eles financiam até 90%. Não, E quarenta os por cento, juros é um cinquenta por pouquinho mais cento. alto. Eu tenho metade. Basicamente aí, eles te financiam 40%. Teria que dar uma entrada de 60% e o resto 40%. Existem alguns bancos que podem te dar financiamento. Obviamente, eles vão fazer um estudo, uma investigação Sim, da sua linha de crédito no Brasil, né? E se é uma boa linha de crédito, e se você tem boas referências no Brasil, poderia optar.
Os juros aqui estão na faixa de 7%, que subiu. Antes Sim. estava em 5, a gente teve a 5,5, 6, agora estão na faixa de 7%. Para o estrangeiro, eles cobram um fideicomisso, que a gente chama aqui, que é 1% mais, né, de juros. Sim, dando continuidade, então, os juros estão na faixa de 8%, no financiamento da imobiliária. Perfeito. Então, o resumo da ópera é: você enrolou, enrolou. Acho que você achou que era eu que estava querendo financiar, tá? Acho que meu nome não tá bom, aí você segurou eu. Mas o ponto é possível, Não, é que desde por que. um motivo aqui foi a luz aqui. Mas é possível, desde que siga todos os trâmites, obviamente, que a gente está falando. Mas, por exemplo, às vezes financiar 30%, 40% do valor, dando a entrada de 50%, 60%, 70%, talvez seja possível, claro que seguindo aí os critérios que eventualmente um banco tenha. Mas é que é muito comum o pessoal perguntar dessa questão, porque, por exemplo, nos Estados Unidos há essa possibilidade, então do Panamá o pessoal acaba tendo essa curiosidade. Marcelo, das minhas perguntas hoje eram essas as perguntas principais. Geralmente, conforme o pessoal vai trazendo as perguntas, eu vou trazendo aí para os profissionais que nós temos acesso no Panamá. Você tem mais alguma consideração a fazer, alguma provocação ou alguma informação que você entenda que é importante para quem está procurando mais informação sobre o Panamá? Bom, basicamente é isso aí, André. O pessoal está chegando aqui e uma das coisas que é bem interessante, os brasileiros são muito bem vistos no Panamá. Os panamenhos têm muita afinidade com os brasileiros. Futebol, o carnaval, o pessoal gosta muito do brasileiro porque tem esse ímpeto latino, né, latino-americano. Então, estão muito, no momento, até o momento, estão muito receptivos com os brasileiros aqui no Panamá. Os brasileiros estão sendo muito bem atendidos e o pessoal gosta muito do brasileiro aqui. Então, os proprietários, os vendedores estão bem motivados em atender os brasileiros aqui no Panamá. Não, perfeito. E essa é a sensação que nós temos tido, que eu falei, o ano passado eu estive aí pelo menos, acho que umas 7, 8 vezes, passando pelo Panamá, levando os grupos, e a percepção que eu tenho é exatamente essa, que eles estão muito abertos, e diferente às vezes do brasileiro que olha para Portugal, que tem lá N situações que a gente observa e vê na mídia, pelo menos, aí, de questão de discriminação, ou algum tipo de situação não boa para o brasileiro que vai para Portugal, e até mesmo Estados Unidos, o Panamá tem se mostrado um país aberto, um país solícito, um país muito amigo dos brasileiros de modo geral. Então, realmente Exatamente. é dessa maneira mesmo. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Já vai estar aqui também embaixo, já vai estar onde você encontrar aqui as informações do Marcelo. Ele tem nos recebido lá já faz um bom tempo. É um profissional que entende do que está falando, porque ele vivencia isso há mais de 24 anos. Então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua visão, do seu conhecimento e da sua experiência aí no Panamá. Igualmente, André, muito obrigado. Obrigado a você aí pela oportunidade. Sempre é um prazer falar com o teu público e bem-vindos aqui ao Panamá. Sempre estão aqui as ordens aqui. Tomar um chimarrão aqui, aqui no Panamá sempre estão as ordens aqui. Bah, só comeu tereré. Abraço, Exato, Marcelo. exato. Até mais. Abraço, até mais, tchau, Tchau, tchau. até logo.